Bom dia para todo mundo. Quem não me conhece, eu sou a professora Dani Amati e a gente está juntos nessa disciplina de Introdução à Metodologia Visual esse semestre. O nosso sistema de presença ele vai funcionar da seguinte maneira. Vocês estão vendo que tem um chatzinho aqui do lado? Não sei se vocês estão no celular ou se vocês estão no computador. Acessem o chat. A partir do momento que eu começar a gravar a aula, eu preciso que vocês digitem o nome completo de vocês aqui no chat, porque o chat e a gravação, eles ficam disponíveis para mim depois, e aí eu não preciso ficar conferindo a hora que vocês entram, é só dar uma olhada ali na lista que vocês assinaram, e a gente já tem a presença do momento síncrono, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje é a nossa primeira aula da disciplina de Introdução à Metodologia Visual, e o objetivo de hoje vai ser apresentar para vocês o que a disciplina trata e como é que vai ser o nosso processo durante todo o semestre letivo, né, durante todo o período. Então, hoje eu vou falar com vocês um pouco dos assuntos que a gente vai tratar, das atividades que a gente vai fazer, como é que vão funcionar os nossos encontros, aquelas informações básicas. E semana que vem a gente já começa com conteúdo, inclusive, no Classroom já tem um material para leitura para a próxima semana, e o nosso ambiente é lá. Nós temos, somando as duas turmas, matriculados 46 alunos. E no momento, no meu Classroom, só temos, acho que, 35 pessoas. Então, caso alguém não tenha ainda feito o acesso à turma, até o final da aula eu deixo no chat para vocês os links para vocês irem acessando, certinho? Então, vamos lá. Eu não lembro se vocês são, de fato, alunos de primeiro período, ou se vocês já estão em outros períodos. Mas então eu vou agir como se vocês fossem alunos de primeira viagem, já que essa é uma disciplina obrigatória do primeiro período. Toda disciplina, ela é estruturada a partir do que a gente chama de ementa, que é um resumo básico, são diretrizes de como aquela disciplina deve percorrer, que assuntos ela deve tratar. A partir dessa ementa, o professor da disciplina elenca objetivos e para que esses objetivos sejam alcançados, a gente estrutura um conteúdo programático. O que a gente tem na ementa da nossa disciplina? Fundamentos teórico-conceituais dos processos de representação e significação das imagens visuais, conhecimentos teóricos, históricos e conceituais para proceder à leitura e composição em projetos gráficos, além de técnicas de criatividade. Então, o que a gente vai ter nessa disciplina é uma introdução desses aspectos teóricos e técnicos que vão lidar essencialmente com imagens visuais, e à medida que a gente for discutindo esse conceito de imagem, vocês vão perceber que imagem visual é um tipo de imagem, e a gente também vai fazer um percurso tanto pela construção dessas imagens, que técnicas que a gente tem disponível, o que dá para ser feito, e também sobre teorias que discutem como as imagens ganham sentido para o espectador. Então, a gente tem como objetivos específicos introduzir esse conceito de imagem, esses seus elementos fundamentais, discutir os aspectos perceptivos e seus funcionamentos, e para isso a gente trabalha em parceria ou apoiado também numa disciplina que talvez muitos de vocês já tenham feito, porque com esse sistema do remoto, por conta da pandemia, as ofertas de disciplinas elas não estão percorrendo com uma regularidade como foram planejadas, que é a disciplina de percepção, que eu acho que, se não me engano, chama percepção da forma, né? Então, a gente vai ter justamente um processo de discussão sobre os funcionamentos desses aspectos perceptivos. E, principalmente, a gente vai tentar estimular esse centro perceptivo para que as imagens que a gente passe a produzir daqui por diante, elas atinjam um sentido no meu espectador de acordo com o que eu planejei. A gente vai trabalhar com conhecimentos básicos sobre os fundamentos do design e os princípios e metodologias de análise de imagem. A gente vai discutir aspectos socioculturais relativos à atribuição de sentido por parte do espectador, e a gente vai tentar desenvolver a capacidade de aplicar tais conhecimentos nos projetos em design. Por mais que a gente fale, a estrutura do curso, ela contempla pelo menos 3 ênfases dentro do design. Design é uma área, comparado com outras áreas, muito jovem,
E a gente está sempre se adaptando a um processo de tipos de solução que a gente apresenta. Essencialmente, o design ele vai estar sempre trabalhando com uma ideia de solução de problemas. E aí, a solução que você dá para um determinado problema, ela pode ser feita por meio de linguagens diversas. E existem linguagens que conseguem resolver determinados problemas e linguagens que não conseguem. Mas, essencialmente, a gente trabalha dentro do curso da UFAL 3 grandes ênfases. A ênfase do design de produto, onde você tem um desenvolvimento de objetos, um desenvolvimento de mobiliário, desenvolvimento de... acho que o objeto é aquilo que sintetiza melhor o que o design de produto faz, né? A gente tem o design de interiores, que se dedica a entender e planejar ambientes, e aí essa ideia de espaço, essa ideia de ambiente, ela pode ser trabalhada por múltiplas linhas, ela não necessariamente diz respeito a uma sala, a um quarto, ela pode, por exemplo, se referir à cidade, ela pode se referir até a ambientes imaginados, são abordagens diversas. E a gente tem o design gráfico, que costuma atuar por meio de soluções visuais. Isso não quer dizer que o que a gente vai ver nessa disciplina se aplique exclusivamente ao design gráfico, porque todas as soluções que vocês apresentam, em maior ou menor grau, elas têm o sentido da visão, a produção dessas imagens como parte desse processo da solução. Por exemplo, aqui na minha casa, vocês estão vendo, geralmente onde a gente vai se encontrar, nesse cantinho aqui. Então, teve um planejamento do ambiente. E independente de como eu estou me sentindo aqui, se está fazendo calor, se está fazendo frio, se é ventilado, se não é, os cheiros que eu estou sentindo, vocês estão entrando em contato com este ambiente planejado aqui para o nosso momento, pelo meio de contato da visão. Então, acaba sendo uma imagem visual que é para vocês a chegada desse meu ambiente. E essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela vai querer dizer alguma coisa. E é justamente para a gente querer dizer essas coisas de propósito que a nossa disciplina vai atuar. Então, por mais que a gente esteja falando de processos de construção de imagens visuais e de entender como é que essas imagens fazem sentido, não necessariamente a gente está falando só de design gráfico. Então, a gente precisa entender nessa disciplina esse trio que está aí na tela para vocês: metodologia, método e técnica. Cada um deles tem um papel diferente e a gente precisa da junção dos 3 para trabalhar com o design de uma maneira geral. A técnica, ela vai ser o conjunto de conhecimentos, a prática, a habilidade que a gente desenvolve para executar ações e operações que são necessárias para um dado fim. Então, quando a gente está falando de técnica, a gente está falando, por exemplo, da sua habilidade em desenhar. Isso é uma técnica de desenho. A gente pode estar falando da sua habilidade em se expressar verbalmente ou por escrito. Isso é uma técnica. Então, as técnicas, elas estão a serviço de uma coisa que é um pouquinho mais desenvolvida, que é o método. Tudo que a gente vai projetar, que a gente vai fazer, que a gente vai montar, existe uma maneira, existe um passo a passo. E a esse passo a passo, a gente dá o nome de método. Então, o método é o que ordena a técnica. Uma mesma técnica, ela pode estar empregada, ou uma mesma ferramenta, né? Ela pode estar empregada em diversos métodos diferentes, mas é um método que vai dizer qual que é o lugar dela nessa linha produtiva. E a gente tem ainda a metodologia, que no nosso caso, a gente lida com a metodologia projetual, que ela é justamente, ela me conta o que vai acontecer, como vai acontecer, em que tempo que vai acontecer. Então, a técnica é o jeitinho de fazer. O método é que organiza esse jeitinho de fazer a partir de um passo a passo, e a metodologia projetual, ela coloca isso com um objetivo mais específico e ordenado numa linha de tempo. Então, vocês têm dentro do curso uma outra disciplina chamada Metodologia de Projeto em Design. Lá, normalmente, assim, nos últimos anos, tem sido a professora Juliana Donato, Gil Donato, que dá essa disciplina, e ela passa por todo esse caminhar dos diferentes processos metodológicos que a gente tem, e a natureza desses processos metodológicos. Então,
para aqueles que fizeram a disciplina, com certeza vão lembrar da Ju falando que isso é uma receita não é uma receita de bolo, que você incrementa do jeito que você quiser, à luz do problema que você tem que resolver, e aqueles que ainda não tiveram oportunidade de fazer a disciplina vão acabar escutando isso. A gente traz com a metodologia como se fosse uma receita de bolo base. Sabe quando você compra aquele bolo de caixinha? Então, você tem uma receita básica ali, você faz o bolo de caixinha. Se você vai comer quente ou frio, se você vai colocar cobertura, se você vai colocar recheio, se você vai fazer numa forma redonda, numa forma quadrada, numa forma de furo no meio, isso tudo são variações que a metodologia projetual, ela nos permite fazer. O que que acontece? Essa metodologia projetual, ela vai ser organizada a partir de um problema. E aí a gente chega em quais vão ser, dentro do design, esses problemas. Porque o design, ele trabalha com uma junção de lógica e de criatividade. Por quê? Porque ele precisa resolver um problema. E a lógica é essa ordenação de estruturas com as quais a gente vai trabalhar, e a criatividade é como você vai entregar essas soluções. E aí, uma das definições que eu mais gosto de criatividade, uma das que acho que melhor define tudo isso, é que criatividade é juntar os pontinhos. Quanto mais novas forem essas conexões, se você juntar pontinhos que ninguém nunca tinha juntado antes, você está sendo mais criativo. Então, a criatividade é esse juntar pontinhos que ninguém nunca tinha juntado antes. E aí, essa disciplina, ela vai atacar numa outra direção, que é encher vocês de pontinhos novos para que vocês tenham mais coisas a conectar. E aí, uma coisa que no design não tem como você fugir, é a exata definição do problema. O mesmo problema pode ser resolvido de N maneiras. Sempre você vai ter milhares de possibilidades para resolver o mesmo problema. E a melhor solução, ela vai ser delimitada a partir do momento que você define as prioridades, você subdivide esse problema, você analisa essa estrutura dele. Por exemplo, se eu disser para vocês que eu estou com sede, esse é o meu problema, eu estou com sede. Como é que a gente resolve o meu problema de sede? Vamos pensar em soluções para resolver meu problema de sede. Eu acabei de beber um copo d'água que já estava na minha mesa. Então, é uma proposta de solução. Mas a gente poderia... O que mais que a gente poderia pensar para resolver a minha sede? Vocês poderiam me mandar ir até a geladeira da minha casa e pegar um copo de suco. A gente poderia ter uma garrafa ao invés de um copo. A minha água é uma água sem gás, podia ser uma água com gás. Vocês poderiam me ofertar uma Coca-Cola, vocês poderiam me jogar uma garrafa fechada de água para eu abrir e beber. A gente poderia, não sei. Vocês entendem que são muitas as possibilidades para responder o mesmo problema? Só que aí, qual que é a melhor solução para o problema da Dani estar com sede? Por exemplo, a gente tem que eliminar a Coca-Cola, porque como eu já contei para vocês, eu tenho um refluxo crônico. E aí a Coca-Cola ela é muito agressiva para minha garganta. Então, quando eu bebo Coca-Cola, ela pode até matar a minha sede, mas ela gera um outro problema que eu vou ficar 10 minutos tossindo e aí acabou a aula. Então, ela já não serve para o nosso momento, que você bebeu uma Coca-Cola agora lascou. Então, você pode, por exemplo, me ofertar para eu beber suco. Só que eu sou super fresca. Fresca, assim, no nível criança. Paladar danoninho. São pouquíssimos sucos que eu topo tomar. Então, se você me oferecer um suco de... Pensa numa fruta bem diferente aí. Sei lá, um suco de cajá. Não vou beber o suco de... Laranja eu tomo, tá vendo? Esse simplão assim, carambola, tá aí. Pitaia é perfeito. Pitaia com hibiscos. Se você me der um suco de pitaia com hibiscos, você não vai resolver o meu problema de sede, porque eu, que sou o seu problema, né, não vou aderir à sua solução, porque eu tenho nojinho de pitaia. Eu acho ela esquisita. E aí, você tem como agir, enquanto designer, né, essa questão da solução do problema, você tem como agir dentro da solução. Você pode pensar num suco que, conhecendo o público vai aderir. Agora, você não vai me mudar, você não vai me fazer tomar pitaia, comer pitaia, beber suco de pitaia da noite para o dia, entendeu? Então, o que acontece? Aí, ó, o Felipe já está construindo soluções. Se fizer uma mistura de laranja com pitaia, aí eu já começo a pensar no caso. Pode ser que resolva, entendeu? Então, essa solução, ela vai passar por muitos lugares diferentes. E a solução ideal, ela vai depender de conhecer e delimitar qual é esse problema.
E aí, na nossa disciplina, a gente vai lidar com o quê? Com uma metodologia que ela é visual. O que vai ser essa metodologia visual? Ela nada mais é do que um processo onde a gente vai criar, produzir e compor imagens não verbais. Quando a gente está falando de imagens não verbais, não quer dizer que a expressão da palavra escrita ela seja inexistente. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aí, a gente tem um texto, mas a gente tem um espaço em branco gigantesco, a gente tem a marca da disciplina no topo, a gente tem duas bolinhas, a gente tem algumas linhas que estão estruturando, e isso tudo é uma imagem. Com a construção dessa imagem, eu consigo induzir vocês a algumas atitudes a partir do que chega para vocês. Por exemplo, eu parto do princípio que todo mundo fala português. Então, eu sei que vocês vão ler o texto. Mas como é que eu vou garantir que vocês vão começar por onde eu quero que vocês comecem e que vocês entendam aquilo que tem mais importância? Eu posso usar, no caso desse texto, eu tenho duas tipografias diferentes. A tipografia da primeira linha, ela tem um desenho diferente do restante das outras tipografias. E ela está maior. Eu também faço uso de uma coisa que é característica da nossa cultura, que é uma leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, é muito comum que vocês comecem lendo de cima para baixo. Eu reforço isso quando eu coloco uma fonte tipográfica maior. E aí, quando eu finalizo colocando um negrito na palavra não verbais, fica muito fácil para vocês, sem eu precisar fazer esse discurso todo que eu acabei de fazer, entenderem que o não verbais é uma informação fundamental dessa estrutura de construção, produção e composição de imagens não verbais. Entende? A gente vai aprender técnicas, métodos e sistemas que nos permitem fazer essa condução do meu leitor. Porque por mais que o meu leitor ele seja livre, a minha intenção é de que ele chegue no lugar que eu planejei, porque eu estou pensando na solução de problema. Então, o que a gente vai fazer de fato? A gente vai compreender a imagem, a gente vai identificar as diversas linguagens possíveis para o uso, né, dessa imagem. A gente vai identificar os processos de formação de sentido, aqueles que passam pela percepção, aqueles que passam pela cultura, aqueles que passam por uma indução das ferramentas de design que a gente usa. E a gente vai compreender como é que a gente vai construir essas imagens. Então, a gente precisa, além disso tudo, perceber como é que o design vai analisar essas imagens. Porque por mais que a gente produza imagens, vai chegar um momento que a gente vai analisar. E vão ser estas análises que vão permitir a gente propor novas soluções visualmente falando. A gente vai precisar exercitar uma relação que existe entre o texto, a imagem e suas formas. Eu podia ter escolhido a tipografia que eu quisesse para o texto que vocês estão visualizando, concordam? Só que essa escolha, ela vai permitir que vocês entendam algumas coisas a respeito da disciplina. Por exemplo, eu poderia ter digitado tudo no Word sem diagramação nenhuma. Qual das duas opções, o que vocês estão vendo agora, em um texto digitado no Word, tipo... Deixa eu pegar um texto aqui que esteja aberto. Tipo... Não, esse aqui não. Tipo esse texto no Word. Estão vendo? Qual texto vocês acham que dá uma ideia de que foi preparado especialmente para essa ocasião? Esse que vocês estão vendo agora ou esse outro que a gente estava vendo depois? Então, isso é intencional. Eu quero que vocês vejam o cuidado que eu tenho para os assuntos da disciplina e isso inspire vocês a dedicar o tempo de vocês também para a disciplina. Então, já é um sentido que eu estou produzindo em vocês a partir de escolhas que eu fiz para uma imagem visual. Porque o que acontece? E aí a gente está falando de inferências lógicas, experiências de vida e tudo mais. Eu percebo que se eu, professora, fizer de qualquer jeito, se eu tivesse aqui de pijama, se eu não tivesse nem penteado o cabelo e tal, vocês iam ter mais preguiça de fazer as coisas que eu faço, porque vocês iam achar que não tem importância, porque eu que estou pedindo não estou dando importância. Então, a partir do momento que eu me dou o trabalho de passar horas da minha vida construindo esses slides, estruturando para vocês, eu estou passando uma mensagem para vocês, que as coisas precisam dessa dedicação. Isso vai acontecer
com todas as imagens com as quais vocês forem trabalhar. E é sobre isso que a gente vai conversar. Então, a gente precisa entender que a imagem, ela é objeto de estudo de muitas e muitas áreas, e que essas áreas, elas têm entendimentos diferentes a partir dos elementos e das combinações e até das consequências que essas imagens trazem. Então, a gente começa a trabalhar a partir da ideia que esse universo complexo das imagens, ele traz para a gente possibilidades significativas e que essas possibilidades significativas, elas impactam o meu leitor. Vocês vão ver nessa disciplina que em muitos momentos eu falo em leitor, muitas vezes eu falo em observador, muitas vezes eu falo em espectador. Por quê? É um campo tão vasto que cada matriz teórica diferente, ela aborda a imagem de jeitos diferentes. Por exemplo, nos anos 80, 90 por aí do século 20, a gente vai ter uma corrente muito forte que fala em letramento visual, em alfabetização visual. E aí, quando a gente estiver se referindo a essas leituras, ou lendo esses atores, você vai ter Feigl Strover, você vai ter Adonis Adondiz, que eles tratam a imagem a partir de um processo de leitura. Então, você entrar em contato com elementos da imagem, a partir da organização desses elementos, a partir de uma sintaxe dessa linguagem visual, você conseguiria chegar a um significado. Isso é um jeito de ver. Mas com o passar dos anos, e essa revisitação dos processos de aprendizagem, as pessoas começaram a pensar assim, mas peraí, uma criança que está conhecendo o mundo, que está usando só os seus sentidos, ela entende significado em algumas coisas. Se ela convive, por exemplo, com um cachorrinho, e ela vê aquele bichinho fofinho, ela sente uma vontade de pegar aquela coisinha, concorda? Quem é que ensinou isso para ela? E se a gente está falando de uma alfabetização, vocês aprenderam português sozinhos, ou qualquer outra língua, ou houve uma necessidade de alguém para conduzir esse aprendizado? E aí começou a pensar, se as pessoas veem coisas e ninguém nunca ensinar para elas o que cada coisa significa, essas pessoas, com o passar do tempo, elas não vão adquirindo meios para atribuir significado. Aí essa história de chamar de alfabetização visual e leitura visual e leitor foi caindo um pouco em desuso. E aí sempre está surgindo novas teorias, novos jeitos de falar. A gente vai ter uma corrente muito forte nos anos 60 do século 20, que vai falar de um espectador. Esse espectador de imagens é tipo quando você vai para uma peça de teatro clássico, quando você vai para o cinema, né? Você está ali sentado, vai ser ofertado para você um rol de elementos, e você vai sentir, você vai entender, você vai atribuir significado, mas você não modifica aquilo que você está vendo. Então, você é um mero espectador, você está lá vendo. Inclusive, o texto que a gente tem que ler para a semana que vem é de um desses autores dessa época, do Jacques Salmon, que é um autor muito usado no cinema, e aí ele produziu um livro chamado A Imagem, nos anos 60 do século 20, onde ele fica tentando descobrir como é que a gente conceitua a imagem, o que ela pode ser. Ele chama quem está vendo a imagem de espectador, porque para a realidade dos anos 60, a possibilidade de interação e de troca entre quem está vendo e quem está produzindo não existia. Então, fazia sentido chamar de espectador. Hoje em dia, a gente fala de interator, a gente fala de espectador, mas considera esse espectador momentâneo, porque tem hora que ele está recebendo e tem hora que ele está produzindo. É só a gente pegar, por exemplo, a quantidade de memes que a gente conhece. O último, e lembrem sempre que eu sou velha, portanto eu posso estar extremamente desatualizada quanto a memes e figurinhas. O último meme que chegou para mim, enquanto velha, é a história do cringe. Pensa, exatamente, vem aí o cringe. Pensa a quantidade de vezes que vocês ouviram falar disso. Pensa aí, ela é um saco. Aí o que acontece? Se torna um saco porque está todo mundo reproduzindo e criando novas conexões. E aí já fica chato, porque saturou, como bem o Alan falou aí no chat, e essa saturação nos obriga a criar uma outra coisa, porque a gente enche o saco, a gente já quer novidade. Se a gente pensar na minha adolescência, se a gente pegar, eu vou chamar você de adolescente, tá? Porque faz eu me sentir mais jovem.
Se a gente pegasse essa situação de vocês e trouxesse para a minha geração, até os adultos chegarem nessa palavra, se sentirem à vontade para falar daquilo, ou melhor, até o meu grupinho de adolescentes, saber que os adultos estavam falando disso, anos e anos e anos. O que mudou? A possibilidade de acesso aos meios para alguns grupos, que isso fique bem claro, que essa história de que a internet é democrática e é para todo mundo, né, não existe. Então, a gente passou a ser produtor também de conteúdo. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos combinar. A gente está fazendo uma videoconferência. Quando eu estava na faculdade, pra vocês terem uma ideia, que depois a gente vai falar desse momento nostálgico de ser velho, não tinha um laboratório com computadores dentro da minha faculdade. O laboratório foi inaugurado no ano que eu formei. Agora pensa, videoconferência. Quando eu era aluno, era coisa de ficção científica. Caramba, velha, eu só tenho a pele boa. Não existia essa possibilidade, entendeu? Eu formei em 2003, mas eu sou da turma de 2002, porque eu sou de federal e federais têm greve. Tipo vocês, que vão ser da turma de 2024, mas vão formar em 2026, mais ou menos. Muito tempo, gente, né? Tempo de Guaraná de rolha, basicamente, internet de escada. Eu conseguia botar meu nome nos e-mails. Vai me dizer que você consegue fazer um Felipe@gmail hoje? Nunca na tua vida, né, Felipe? Privilégios. Então, como é que eu vou chamar quem está observando a imagem? Eu consigo, tá? Meu nome é um pouco diferente, então não Você tem muito jeito com consegue? meu nome, né? Eu consigo. Tudo bem. É você que é Michael Douglas? Sou eu. Teve uma fase que eu dei aula para uma escola, e aí na mesma turma eu tinha 5 Michael Douglas diferentes, e cada um era escrito de um jeito. Eu acho que a culpa disso foi... Como é que é o nome do filme dessa época, pela sua idade? Hoje em dia, se uma mãe batizar o filho de Michael Douglas, a gente acha que ela, no mínimo, é drogada, né? A GMD. Enfim, momentos. Voltando para a nossa aula, então o que a gente vai ter? A gente vai ter uma série de autores diferentes que eles vão chamar por nomes diferentes uma mesma coisa, que é para quem a gente está depositando as imagens. Só que aí eu trago para vocês 2 autores que são da história da arte, que eles trazem para a gente uma definição que ainda é muito acertada. Para o Humberto Eco e para o Ernest Gombrich, cada um abordando de uma maneira, eles falam da ideia de que a imagem, ela parte de uma ilusão de semelhança. Essa ilusão de semelhança é que vai permitir que algumas conexões elas sejam despertadas, e aí elas vão dar uma impressão de realidade para aquilo que você está vendo. Sabe quando você está assistindo, uma novela, um filme, qualquer coisa que você esteja assistindo, um vídeo no YouTube que se propõe a ser uma narrativa, né, de começo, meio e fim. E você olha para aquilo assim, gente, mas isso não parece realidade. A gente pode pegar, por exemplo, as séries de ficção científica. Então, hoje em dia, se você for produzir uma série de viagem a Marte, nós, espectadores, pessoas que apenas assistimos o Discovery Channel, a gente tem aqui, dentro da nossa cabeça, uma série de coisas que a gente acredita que sejam numa viagem espacial, não temos? Então, existe uma expectativa, quando eu estou assistindo uma série de ficção científica, de entrar em contato com imagens que já estão dentro da minha cabeça, que tem alguma conexão com uma realidade ou alguma consciência, né? E aí, aquela imagem me desperta uma ilusão de semelhança. Até da própria gravação e a qualidade que é passada. Sim, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, uma coisa que para mim é muito difícil de aceitar em ficção científica, de uma maneira geral, tem uma série que era do Nat Geo, que chama Mars, que a Netflix pegou. São 2 temporadas e elas passam daqui uns 30 anos. Esta série, em específico, ela mescla partes documentário, né? Então tem Elon Musk, tem os caras da NASA, tem as pessoas que estão estudando viagem espacial mais ou menos no nosso tempo, de 2016 para cá, e aí você tem 30 anos no futuro essa viagem acontecendo. Na viagem ficcional, existe um sistema de comunicação entre Marte e a Terra que é basicamente real life, entendeu? Ele é sincronizado. Eu, enquanto velha, Jornada nas Estrelas, eu não compro.
Eu não vejo ali uma ilusão de semelhança, porque as informações que pertencem ao meu imaginário de nerdzinha, no mínimo, vai demorar uns 6 meses, gente. Eu tô falando de isso assim, né? Óbvio que eu sei que se eu for estudar, eles podem ter ido plantando satélites e estações espaciais em espaços, distâncias diferentes para replicar esse sinal de forma mais rápida, mas eu não compro. Eu não compro que eu lá de Marte vou ligar aqui para a NASA e conversar como se eu tivesse no telefone. Não compro. Porque o meu imaginário não permite que eu me conecte com aquela coisa que não está sendo apresentada, porque as convenções que eu conheço, as coisas que eu sei a respeito de viagem espacial, me impedem de quê? Estabelecer esse pacto de verossimilhança, entendeu? Exatamente, é a questão da suspensão da descrença. Isso precisa ser acionado. Não sei se todo mundo já entrou em contato com essa expressão, né, da suspensão da descrença. Ela é muito usada quando você está desenvolvendo roteiro, né, para arte cinematográfica, para as artes cênicas em geral, você precisa dessa suspensão da descrença, senão é tipo a gente assistindo no noticiário no Brasil. Você achou que os roteiristas enlouqueceram, porque, pelo amor de Deus, de onde é que tiraram essa ideia? Isso não tem um pingo de verdade. Meu sonho era que a realidade voltasse a ser a realidade que eu conhecia, porque ultimamente está meio complicado. Enfim, quando a gente vai fazer toda essa construção em relação às imagens, não é só a gente. A gente vai construir imagens e as pessoas vão atribuir a elas significados, entendeu? E aí a gente vai entender melhor esse processo. Eu adoro contar uma história, e aí eu vou ter que começar a anotar quais turmas que ouviram essa história, porque ela vai se repetir sempre, sobre essa questão de como é que as pessoas atribuem significado. Quando eu trabalhava numa agência em Brasília, a gente recebeu um job de fazer uma embalagem. Sabe bolinha Ana Maria? Aquele que tem chocolatinho no meio? Era um concorrente local do Bolinha Ana Maria e tal. E aí, a gente tinha que fazer a embalagem desse bolinho. Era um bolinho de chocolate, a base que a gente estava construindo, e vinha no briefing que a gente tinha que evidenciar a cremosidade do recheio, que era o grande diferencial daquele bolinho. Trabalha daqui, vem lá, volta cá, equipe muito empenhada, nananã, e dezembro, fizemos a embalagem e viemos para a reunião. Aí, o que a gente pensou? Esses bolinhos são uma desgraça, né, gente? Vamos combinar. Gostoso eles não são. É tipo miojo. Vocês comem porque vocês não sabem cozinhar outra coisa. E aí a gente pensou assim, bom, mas chocolate, eu não conheço chocolate ruim. Então vamos focar no chocolate? Então, eu imagino que esse bolinho, e aí eu tô contando para vocês mas isso é uma equipe de 10 pessoas, tá? Eu imagino que esse bolinho quentinho não deva ser essa desgraça toda. Então, vamos pensar assim, tipo um pão quentinho recheado de chocolate, aí quando você corta ele, aquele chocolate escorre. Beleza, é o nosso caminho. Fizemos a embalagem, apresenta pro dono da empresa, aí ele para e faz assim. Por que meu bolinho tá fazendo cocô? E aí que a gente se tocou que era um negócio, um orifício redondinho soltando um negócio marrom molinho. E aí, como é que você explica pro dono que você fez o bolinho dele delicioso fazer cocô? Nunca passou pela cabeça da equipe, mergulhada no briefing da cremosidade do chocolate, meses comendo chocolate para se inspirar, todo mundo cheio de espinha de tanto chocolate, que de alguma maneira existiam informações que se assemelhassem cocô a chocolate. E aí, esses feios acontecem, a gente tem que estar diligente, a gente tem que estar sempre atento. É muito importante mostrar as identidades visuais que vocês fazem para uma pessoa leiga, tipo a mãe, o marido, marida, que é, sei lá, técnico em enfermagem, filósofo, você mostra e vê se ele não, né? Não vê uma coisa, um cocôzinho saindo do bolinho, teria ajudado bastante não ter passado essa vergonha. A gente conseguiu reverter, a sorte é que o dono da empresa dos bolinhos era bem humorado, e aí todo mundo percebeu, né, que ia conseguir mudar isso tudo. O pessoal ali está falando em mensagens subliminares. Você sabe para mim qual que é a diferença entre mensagem subliminar e projeção? Mensagem subliminar, nós, produtores de imagens, faremos de propósito. Então, vai chegar na pessoa de maneira discreta e ela vai entender, porque a gente queria que ela entendesse. Agora, projeção é quando a gente não projetou um negócio
e tá lá, a pessoa tá lá enxergando. Por quê? Porque ela sempre vai buscar referencial naquilo que ela já conhece. Então, às vezes, ela conhece muito mais uma diarreia do que um bolinho quentinho saindo do forno com chocolate dentro, entendeu? E aí a gente tem que tomar cuidado com o nosso público. Dani, mas isso é muito complexo? Sim, isso é muito complexo. Isso é trabalho de uma vida inteira. Aqui a gente vai dar as primeiras pistas. E eu preciso que vocês viajem comigo nessa proposta, né? E aí, a gente organizou o conteúdo da nossa disciplina em 2 momentos. O primeiro momento, que é o que a gente vai fazer daqui até final de julho, a gente vai trabalhar com esses aspectos introdutórios. Então, primeiro, hoje a gente está conversando um pouquinho sobre metodologia, método e técnica. Próxima aula, a gente vai fazer uma introdução desse conceito de imagem e também entender um pouquinho quais os elementos que a gente tem disponível para trabalhar, né? Aí, a gente vai conversar sobre imagem e texto, e vai conversar sobre essas correlações entre semântica, entre simbolismo e visualidade, e a gente encerra o bimestre com processos de composição, a gente vai construir algumas imagens. Então, a gente vai trabalhar com percepção da forma e a gente vai trabalhar com princípios do design. Percepção da forma, quem já teve oportunidade de fazer a disciplina já tem algumas pistas, né, de como funciona, e os princípios do design são técnicas, são propostas, são ferramentas que a gente usa, algumas vindas até desse processo perceptivo, que muitos fundamentos básicos do design vêm de herança da Gestalt, que é um ramo da psicologia que estuda a forma, e esses princípios do design, eles foram elaborados para que a gente tenha as ferramentas para produzir o efeito que a gente quer produzir. E aí, no segundo bimestre, que é o nosso primeiro bimestre, ele tem uma parte de exercício de composição muito grande. Mas, olha, desespera não. Eu já li lá nos nossos fóruns de apresentação que tem um pessoal meio assustado. Porque eu só desenho à mão, eu não conheço digital e blá, 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 blá. Primeira coisa, essa disciplina você não precisa ter esse medo. Se você trabalha com digital, maravilhoso. Se você usa as ferramentas analógicas, maravilhoso também. Se você não faz nenhuma dessas, beleza, a gente vai aprender como fazer. Mas nessa disciplina, a gente não tem uma exigência sobre as ferramentas que vocês usam. Se você está usando caneta Bic ou caneta da Pentel, para mim, tanto faz. A gente vai focar nos resultados. E, obviamente, vocês têm que ter consciência que essa é uma disciplina planejada para ser do primeiro período. Se tiver alguém genial aqui para fazer coisas, que aparece de vez em quando, maravilhoso, mas é uma disciplina introdutória. A gente está partindo do princípio que esta pode ser, sim, a primeira experiência de vocês exercitando a composição, tá? Então, não fiquem acanhados, achando que tudo vai ser um lixo, não, porque essa é uma onda muito errada. Não precisa colar nesse bonde aí não, que a gente vai fazer devagar. Então, esse primeiro bimestre, a gente tem mais exercícios. O segundo bimestre, ele é um pouco mais teórico, porque a gente vai falar sobre esses processos de produção de sentido e de significação, e a gente vai abordar algumas teorias de análise de imagem. O design, ele tem como característica ser uma área multi e transdisciplinar. Então, a gente, inclusive, a nossa classificação dentro da CAPES do CNPq, a gente está dentro de ciências sociais aplicadas. A gente pega emprestado diversas teorias e quando a gente pega essas teorias, via de regra, isso não é obrigatório, a gente tem uma proposta de aplicação daquela teoria. E aí, a gente vai trazer várias teorias de análise de imagem, porque ao pensar e ao conhecer diferentes maneiras de você analisar uma imagem, você consegue perceber qual que é a mais adequada para a proposta que você está fazendo, tá? Então, sem desespero. No nosso segundo bloco, né, que começa a partir de agosto, a gente vai ver essas teorias e a gente vai finalizar com um processo de criação de um cartaz de cinema, que aí é tipo assim o nosso grande finale. Esse cartaz de cinema, vocês já vão ter apanhado horrores nos primeiros trabalhos que vocês vão fazer, já vão ter feito amigos e aí já vão estar conseguindo organizar as coisas. Essa é a nossa proposta. E aí, para que isso tudo funcione, a gente vai começar com uma introdução a respeito desses processos de composição dentro do design gráfico. Quais são os resultados que a gente almeja, quais são os objetivos e significações dessas manifestações visuais e como é que a interpretação de imagem se dá. Isso tudo a gente precisa pensar antes de começar a trabalhar.
Porque quando a gente pensa antes, a gente trabalha menos. As chances de você errar é menor. Então, a gente vai ver que uma mesma manifestação visual, ela pode ser uma expressão subjetiva, ou seja, ela é uma coisa minha que eu estou levando para o mundo, mas que ela também está a serviço de uma determinada construção de significado. É muito comum que muitos de vocês tenham vindo para o design porque tem uma conexão muito próxima com as artes. Ah, eu queria mesmo era ser artista plástico contemporâneo perturbado, mas tenho contas. Sim, vou falar de boletos. Então, como você tem boletos para pagar, você pensou que o design gráfico podia ser, eu queria muito ser artista plástico, mas não vai rolar. Inclusive, depois podemos falar de alunos famosos que eu tenho, que fizeram design gráfico e se tornaram grandes muralistas. Dicas boas, vem aí. O que acontece? Definir o que é arte é quase tão complexo quanto definir o que é design. Quando vocês fizerem história do design, vocês vão ver que houve um percurso que vai aproximando o design da produção de objetos a partir de uma lógica industrial. Michael, pode falar? Levantou a mão aí e fez de propósito? Ou não? Não, uma observaçãozinha, nada a ver com o que você está falando. Mas quando eu falo que eu faço design, geralmente as pessoas que entendem do curso me olham com a cara meio de tristeza. E vai passar fome, coitado. Chama inveja. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho cachorro, eu pago contas. E eu tenho gostos caros. Coitada, tem que fazer teatro, vai passar fome, vai vender arte na rua. Menino, então, bota na caixinha da inveja, bobo. Depois esfrega na cara das pessoas. Não que seja um mercado fácil, não que hoje... Gente, hoje qualquer profissão está um pouquinho complicada, né? Moramos no Brasil, de vocês sabem quem. Mas calma, não entra em desespero, não. Tem amigos que ficaram ricos com design, mas pagar a conta a gente paga, gente. E aí, uma coisa que é boa a gente falar quando a gente está conversando com alunos de primeiro período. Muitos de vocês são muito jovens, outros nem tanto, mas muitos são muito jovens. Então, gente, vocês fizeram 1 ano de curso, viram que a praia de vocês é outra, tenha medo não. Fique insistindo em coisa que te traz frustração, não. Você vai ter muita frustração na vida. Pula para outra. Eu tenho alunos que o curso de design foi 3ª, 4ª tentativa e se acharam no design. Tem gente que estava no design como 3ª, 4ª tentativa e está indo para a 5ª, e é assim, entendeu? Muitas profissões que serão as mais comuns daqui 10 anos... Olha, Felipe com certeza falou que fazia teatro, ele escutava coisa pior, definitivamente. Fazer filosofia, professora, vem para cá. Eu compreendo. Mas, enfim, as profissões do futuro, na verdade, elas nem existem ainda. Então, gente, tem alguns estudos que dizem que existem profissões, principalmente aquelas que são muito mecânicas, que elas não vão mais existir. Então, a nossa profissão, que depende de criatividade, né, dessas conexões novas, elas vão continuar por aí. O que não dá é para você acreditar que porque você faz cards para o Instagram geniais, você está garantido, que você está garantido até o mês que vem. Tipo, que é quando vence seu contrato. Porque, por exemplo, essa dinâmica que a gente tem de redes sociais, para vocês terem uma ideia, em 2012, o Instagram não existia para Android ainda, eu acho. Eu não lembro se ele veio para Android em 2012 ou 2013. Então, uma coisa sobre a qual muito da comunicação das empresas é feita hoje em dia, que são as redes sociais, elas não existiam há 10 anos atrás com a força que elas têm hoje. Há 12 anos atrás, você não tinha uma rede de dados para celular estável como a gente tem hoje, por exemplo. Entendeu? E a gente também trabalha com umas realidades que vamos combinar, né? Não sei se vocês viram uma reportagem do Fantástico há uns meses atrás sobre um aluno no sertão que, para ele conseguir assistir às aulas, ele subia num pé de jaca, como se isso fosse uma coisa para se orgulhar. Na verdade, a gente tem que ter vergonha de morar num país onde um cara que quer estudar precisa subir na merda num pé de jaca para poder estudar. Mas eu sou comunista, né, gente? Então, estou sempre revoltada com o capitalismo e as coisas que ele provoca. Então, a gente tem essa coisa de visar o futuro. E vocês vão ouvir muito que não vai dar para pagar as contas, mas aí eu posso dar para vocês uma lista de designers ricos
E aí vocês se esfregam na cara das pessoas. Eu sou ótima para dar coisas para vocês se esfregarem na cara das pessoas. Isso é muito divertido. Pelo menos é o que paga as minhas contas, entendeu? Pode passar de tempo, por favor. Sim, faremos uma listinha. Vamos fazer um tópico especial no Classroom, tipo, como deixar os seus parentes sem graças porque eles acham que você vai falhar com design, tá? Cara, romantização do sofrimento, meritocracia e Papai Noel, para mim, estão no mesmo lugar. Não concordo, não gosto e acho que a gente precisa mudar o mundo. O que é extremamente positivo quando você faz design. Existe uma ideia muito equivocada que o design ele é voltado para um público de luxo, para ricos e famosos e para desenvolver coisas supérfluas e caras. Sim, pode ser, mas a gente faz coisa muito melhor do que isso, entendeu? Quando a gente se propõe a resolver problemas, a gente pode se dedicar a projetos que têm um aspecto social, um aspecto de construção de uma nova sociedade muito forte. E isso pode ir desde coisas mais óbvias, não sei se vocês conhecem um perfil que circula muito no Media Ninja, chamado Design Ativista. O Design Ativista é um perfil do Instagram que tem projetos de design gráfico, de protesto sobre as coisas que a gente passa. Isso é uma coisa pequena, mas pode ser uma coisa um pouquinho mais prática. Por exemplo, a gente tem uma área de design para sustentabilidade que se dedica a estudar o processo produtivo, o ciclo de vida de um produto, do momento que ele é pensado ao momento que ele é descartado, de maneira que vai preservar e vai diminuir o impacto na terra, por exemplo. A gente já tem hoje em dia, por conta do plástico, quer dizer, eu estou falando todo mundo porque é uma reportagem que eu vi na Nature outro dia. A gente já tem microplásticos nos nossos pulmões, porque é tanto plástico que foi sendo usado dos anos 60 para cá, e esse plástico vai se deteriorando, que ele já está dentro do nosso organismo. A gente pode pensar em soluções que permitam um menor uso de energia, uma geração de descartes menores. Por exemplo, ontem eu recebi uma proposta de TCC, me pedindo orientação, que a proposta da aluna é que ela tem uma loja de doces, esses doces têm embalagens, e o pessoal gosta muito da parte de personalização, mas ela está extremamente incomodada com o lixo que ela gera. Então, ela quer fazer um projeto de embalagens para a marca dela, de maneira que essas embalagens elas não serão descartadas e com isso ela diminui o impacto que o negócio dela gera no mundo. Isso é uma vinculação social para projetos de design, e tem inúmeros. A gente tem muitos projetos dentro da faculdade. Espero que logo volte presencial, porque aí fica mais fácil para vocês conhecerem tudo isso, porque nesse mundo remoto a gente está muito restrito a reuniões privadas, etc. e tal, então circula um pouco menos até vocês pegarem um jeito, mas a gente no design tem... Ô, Gabriel, fica desesperado não. Se você sentir falta, acredito que até sábado a nossa conversa tá no YouTube. E aí você consegue recuperar os momentos que a sua internet caiu. Falando nisso, eu vou continuar, senão a gente vai toda hora fugir do assunto. Mas essa história da internet caindo é uma coisa que, por exemplo, nós, professores, a gente tem pensado muito em como solucionar. A gente não é designer, a gente vê os problemas, a gente pensa em solução. Daqui a pouquinho eu falo disso. Retomando o que a gente estava falando aqui do design gráfico, a gente precisa entender que nenhuma atividade compositiva, ela é ingênua. Entendeu? A gente tem razões. Essa conversa de ideologia, é tipo sotaque, eu só reparo no dos outros, é uma balela também, já que a gente estava falando aí de outros problemas que a gente tem. Qualquer produção visual, qualquer coisa que você entrega para o mundo, ela tem uma intenção. Ela é filtrada por uma cultura e uma sociedade onde aquele produtor e aquele receptor estão inseridos, e ela tem também reflexos da ideologia que aquele conjunto de pessoas envolvidas com ela tem para si, que ela acredita. Ideologia não é palavrão, essa eu posso falar. Pois bem, aqui na disciplina, a gente vai estudar algumas coisas que nos permitem fazer essas composições. Primeiro, a gente vai falar de elementos compositivos, que são todos os elementos capazes de estruturar um conjunto visual. Então, a gente vai falar de ponto, a gente vai falar de linha, de plano, de textura, de cor, a gente vai falar
de forma, a gente vai falar de planos, planos no sentido de espaços que a gente tem sobrepostos. Isso tudo, esses elementos compositivos, é que dão materialidade a uma composição visual. Além disso, a gente vai falar de princípios básicos de composição. Eles vão estar presentes a partir de características que são empregadas em maior ou menor grau. Então, o meu processo compositivo, ele precisa estar sempre pensando nessas convenções culturais e perceptivas, e essas questões perceptivas, elas vão se apoiar nos elementos fundamentais da Gestalt, nas leis fundamentais da Gestalt, e elas vão ser importantes nesse processo de composição. Então, todos esses processos que a gente vai conversando, eles fazem parte de convenções culturais e sociais onde os indivíduos estão inseridos. E esses indivíduos inseridos nesse meio de uma maneira geral, eles vão perceber as coisas de forma diferente. Isso tudo que a gente conversou agora nos últimos minutos, a gente está falando de questões que são percepções culturais. Elas vão estar junto com questões de percepção visual que as pessoas não podem lutar. Uma pessoa de baixa visão, ela para estar inserida no mundo de hoje, ela tem que usar um leitor de tela. Uma pessoa que é daltônica, ela vai ter dificuldade de receber certas informações a partir do contraste que a gente vai usar. Esse daltonismo, essa baixa visão, a deficiência auditiva, ou até mesmo a falta de letramento, né, de alfabetização, são questões que elas vão precisar ser trabalhadas, porque a gente precisa entender que nem todas as mensagens que a gente transmite são feitas para todo mundo. Por exemplo, eu não tenho muita conexão com plantas. Na quarentena, eu até estou desenvolvendo um jardim ali que está vivo, mas basicamente ele tem Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge e boldo. Né, necessidades básicas de uma pessoa em termos de planta. Então, eu caminhando pela vizinhança, eu não percebo plantas, sabe? Eu não sou a louca da mudinha que sai roubando as coisas. Não percebo plantas. A minha mãe é louca por planta. Então, às vezes, ela vem passar férias aqui, já veio algumas vezes, aí a gente está caminhando da minha casa, do ponto A para o ponto B, um caminho que eu passeio com o cachorro todos os dias. Aí eu lembro assim, nossa, olha aquela varanda como tem planta. Eu vejo aquela banana todo dia, eu nunca tinha percebido as plantas, porque as plantas não falam comigo. E dentro das mensagens visuais, das mensagens verbais, as coisas funcionam mais ou menos assim. A gente pode fazer uma conexão com os anúncios de TV ou os anúncios do YouTube que eu acho que a maioria de vocês são de uma geração que vê muito pouco TV aberta, né? Assim, aninhas são fadas, quando não são mães, são fadas, né? A gente tem que respeitar. Então, a gente nesse mundo de publicidade, do YouTube. O YouTube até que a gente tem uma questão de alimentação do algoritmo que ele é um pouquinho mais certeiro. Mas, por exemplo, no Instagram, outro dia eu fiquei muito chocada com uma coisa do Instagram, que eu falei assim, meu Deus, esse algoritmo está indo longe demais. Eu tenho um super amigo, que ele tem uma filha de 6 anos, e a filha dele, ela tá com sobrepeso. E a gente vive numa cultura gordofóbica. A filha dele é bem gordinha, uma criança saudável e bem gordinha. E assim, gente, 80% das vezes eu via no Stories, eu até vou cortar isso da gravação, né, porque afinal de contas é meio constrangedor, que eu acabei de citar o nome dele. Mas sempre que vinha o anúncio desse meu amigo, o Stories do meu amigo com a filha gordinha, na sequência vinha um anúncio de nutrição infantil. Obviamente que isso vai funcionar para um monte de vó gordofóbica aí que tá vendo lá as fotos da netinha ou a tia que tá vendo a foto da sobrinha e ela fala, essa menina precisa emagrecer, eu vou falar isso pro pai dela. Para mim, me ofendeu. Não acho que seja adequada, porque dizer que gordo é sinônimo de doente é uma coisa que está sendo revista. Me ofendeu, mas funciona para muita gente. Então, eu estou falando isso porque aquela propaganda em específico de nutrição infantil associada à imagem de uma criança que eu gosto, me ofendeu porque ela não foi feita para mim. E a gente precisa entender que no design, os nossos projetos, eles funcionam como, sabe um balão de tinta que você jogou? O que acontece quando você joga um balão de tinta ou de água do lado? Ele cai num lugar que é o alvo, e ele respinga em outros lugares. A gente trabalha com essa ideia de um público-alvo, de um público-foco, mas a gente precisa ter consciência de que existem respingos em outros públicos, e a gente tem que construir, fazer um trabalho nosso, que ele onde a gente
tem a dimensão ética muito presente para a gente entender que muitas vezes esses respingos eles não podem prejudicar outros grupos que não eram o foco daquela produção. E aí, como a gente está falando de construção de imagens visuais, a gente tem os princípios básicos do design, que são algumas técnicas visuais que são aplicadas à composição para produzir efeitos que a gente quer. Então, a gente precisa estudar as coisinhas que constroem a imagem, a gente precisa estudar como é que essa composição, essa junção de coisinhas, essa organização de coisinhas, ela funciona na percepção do nosso interlocutor e entender que esse funcionário depende da cultura onde ele está inserido, do meio social onde ele está inserido e também de questões fisiológicas daquele grupo em específico. E aí, a partir do momento que a gente entende a mensagem e o grupo a que ela se destina, aquilo que a gente tem na nossa mão para produzir, a gente começa a aplicar algumas técnicas visuais que são aplicadas, né? A gente começa a aplicar algumas técnicas visuais que existem dentro dos princípios básicos do design. Beleza? Gente, eu fico falando sem parar, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, joga no chat, tá? Essa é uma disciplina muito teórica, eu falo demais, enfim, às vezes pode passar alguma coisa. E temos nossos fóruns para tirar dúvidas. Bom, então vamos lá. Essa organização disso tudo vai estar a serviço do que a gente chama de expressão gráfica. E aí, a gente tem vários entendimentos para a ideia de forma nessa expressão gráfica, entendeu? A gente vai entender a forma como um estilo, uma maneira, uma linguagem aonde a gente vai externar, onde a gente vai materializar algumas ideias e algumas construções para que essas construções, ao chegar no meu espectador, elas produzam um determinado sentido. Vocês ou fizeram, ou estão fazendo, ou vão fazer a disciplina de desenho, e depois vocês têm uma disciplina de técnicas visuais aplicadas. Ali, vocês vão estar exercitando justamente essa construção de uma expressão gráfica. Essa construção de uma expressão gráfica, ela é um processo. E você sempre tem que pensar num processo como uma estrada. E aí, não interessa em que ponto da estrada você está. Eu não lembro quem foi, até que deu graças a Deus que ele não precisa já ser um gênio da composição na primeira disciplina do primeiro período, mas existem pessoas nesse caminhar que estão aqui e pessoas que estão aqui. O que essas duas pessoas têm que entender é que elas precisam caminhar, desenvolvendo novas formas de expressão, conhecendo novos elementos, experimentando novos jeitos de fazer a coisa, tentando criar possibilidades de comunicação. A gente vai fornecer algumas ferramentas, a gente vai dar algumas dicas, eu falo dica para a coisa ficar menos pesada, né? Mas a gente vai entrar em contato com alguns aspectos teóricos e conceituais que estão relativos aí a essa expressão gráfica e que a gente precisa de um exercício disso tudo. E aí vem uma outra informação muito importante. O design gráfico, o design como um todo, ele não é tarefa de lobo solitário. A gente precisa, e o nosso trabalho se enriquece a partir do trabalho em grupo, porque a gente troca. Então, vão existir designers que têm uma expressão gráfica mais desenvolvida. Já vão ter outros designers que têm um processo de organização mais latente. E vão ter outros designers que são muito mais criativos. Qual que é a equipe ideal? A que junta essas habilidades e essas competências diferentes de vários atores e forma um time dos sonhos. Então, vocês têm que entender que são raríssimas as pessoas que são extremamente eficientes em todas as linguagens, em todos os processos envolvidos com design. E tá tudo bem. O que você tem que entender? Você tem que entender o mínimo, você precisa saber se expressar graficamente, porque seja no projeto gráfico, no projeto de interiores ou no projeto de produto, em algum momento, essa construção visual, ela vai ser entregue para o teu cliente, para o teu interlocutor, para os teus colegas de trabalho, então você precisa saber o mínimo, mas que você pode dar ênfase nas habilidades que você tem mais aflorada e ficar atento quem são os seus colegas. Uma coisa que eu adoro dizer, nesse mundinho do design brasileiro, eu não sei fazer tudo, obviamente, mas pode ter certeza que eu conheço alguém que sabe e essa pessoa me deve um favor.
porque a gente vai construindo essas relações ao longo da experiência profissional. Então, eu tenho ex-alunos, eu tenho colegas, eu tenho amigos, eu tenho conhecidos, eu tenho conexões de apenas profissionais, né, que não tem uma relação de afeto, que eu consigo ligar para qualquer uma dessas pessoas e solucionar um problema que cai no meu colo. Por quê? A gente precisa desenvolver essas habilidades relacionais. A expressão gráfica é uma das muitas habilidades requeridas para um design. Aqui a gente vai conversar sobre o básico. E é importante você assimilar esse básico, e é importante também você se tornar capaz de reconhecer nos seus colegas quem pode solucionar aquela questão para você de forma mais eficiente. Como é que vai funcionar a nossa disciplina? Eu não sei se todos vocês sabem, mas as disciplinas no modo remoto, elas dividem-se em dois momentos. Os momentos síncronos, que são esses aqui que a gente está, onde a gente está no mesmo lugar ao mesmo tempo, e os momentos assíncronos. Se vocês olharem no CIWeb, a nossa aula está lá no CIWeb, acho que de 9h20 ao meio-dia. Ficar mais de 2 horas em frente à tela costuma não render. Ou porque a pessoa tem dificuldade de conexão, ou porque você está aqui me olhando na tela, mas você está com outras 5 abas, aí o seu WhatsApp tocou, aí a tua mãe te chamou. Eu não sou professora carente, não exijo que vocês abram câmera para acompanhar a aula, com exceção dos momentos de troca, né, onde a gente vai fazer alguma orientação. Então, eu não vejo sentido na gente ficar em frente à tela mais do que 1h30, 2 horas, porque não vai render. Então, esse restinho de tempo que a gente tem são para vocês realizarem as nossas atividades assíncronas. A gente vai ter fórum, a gente vai ter formulários, a gente tem leituras para serem feitas e vocês vão usar esse momento. Para os nossos momentos de interação, a gente vai estar trabalhando com esse monte de plataforma que vocês estão vendo. O nosso ambiente virtual de aprendizagem oficial é o Google Classroom. Eu usei o Moodle porque quando eu crio o ambiente do Moodle, ele puxa todos os e-mails de vocês de uma vez. No Classroom, eu teria que adicionar manualmente esses e-mails. Então, lá o Moodle, ele funciona como um mural de recados, que a partir do momento que você se matriculou na disciplina, automaticamente você já está inserido ali. Então, ele é o nosso mural de recados. O Google Classroom é onde a gente vai entregar todas as nossas atividades. O Google Meet é onde a gente está agora, fazendo essa nossa conversa. E lembra que eu estava falando que a gente também estava pensando sobre essas coisas de conexão? A gente criou... eu vou explicar já já quem é a gente. Lá na UFAL, não sei quem é que já teve a oportunidade de ver, no segundo andar tem uma série de salas, que são as salas de permanência dos professores, é onde a gente está quando a gente não está. A gente está na UFAL desenvolvendo as outras atividades que não são necessariamente essa atividade de ensino, né? E aí, a minha sala de permanência lá na UFAL é a 203. E lá ficam os professores que são ligados ao grupo de pesquisa LED. Então, sou eu, professora Gil Donato, a professora Mari Reines, que está afastada para o doutorado, e a professora Dumazini. Quando começou esse babado de pandemia e a gente viu que tinha que vir para o modo remoto, a gente ficou muito preocupado com os alunos que têm dificuldades de conexão. Porque o Google Classroom, o Meet, o Moodle, eles são ambientes pesados em termos de dados. E a gente sabe, né, que dado é uma coisa limitada, tanto da estabilidade da conexão, como o gasto com essa conexão. Então, a gente criou um Instagram chamado 203 Digital. Então, é a nossa extensão digital. Por que uma rede social e por que o Instagram? Porque a gente percebeu que muitos planos, muitas operadoras, elas permitem que o Instagram, ele não consome seus dados do teu pacote, então a gente facilita a sua vida. O que a gente faz aqui no Instagram da 203? A gente, além de deixar recados, a gente vai deixando resuminhos das disciplinas semanalmente. Aí aqui tem as listinhas, isso aqui é a lista das disciplinas da professora Judonato. Essa é a minha lista de disciplinas. Essas ilustrações somos nós mesmos. Eu já fui ruiva quando a pandemia permitia. E essas ilustrações foram feitas por uma aluna nossa, que já está formada há alguns anos, a Cris Kelly. E, enfim, aqui tem as nossas listas de disciplinas. E aqui a gente apresenta os resuminhos das disciplinas. Esses aqui são do semestre passado. Esse daqui, ó... Peraí, deixa eu chegar.
Vamos, Dani. Isso daqui são o resultado final da disciplina. Isso aqui são cartazes que foram criados pela turma do ano passado. Cada um escolheu o filme que quis e fez essas produções aqui. Então, de vocês, o último trabalho também é algo nessa linha não, né? Essa atividade eu acho que eu não mostrei. Então, se vocês puderem seguir o 203 Digital, aqui nesse perfil vocês vão encontrar recados, resumos, algumas coisas mais leves para vocês não ficarem completamente perdidos caso vocês tenham dificuldade de conexão. Além da 203 Digital, a gente também vai ter o YouTube. O YouTube, ele é o YouTube do grupo de pesquisas LED. Eu vou colocar todos esses links daqui a pouquinho no chat para vocês, se quiserem se inscrever e etc e tal, já está aqui. Aqui a gente coloca o conteúdo das nossas aulas. Normalmente a gente cria playlists para facilitar. Aqui tem, essas aqui são do semestre passado, então tem de projeto gráfico 1, de IMV, de objetos, de metodologia. Semestre passado, só eu e o Donato que estávamos alimentando esse ambiente que o Edu preferiu jogar direto dentro do Moodle. A gente estava testando onde é que funcionava melhor, onde é que ficava melhor para todo mundo. Então, a gente escolheu esses ambientes para facilitar a nossa vida e nossa interação. E, especificamente nessa turma, tem uma das atividades que elas acontecem aqui, ó, do Pinterest. Lembra que eu estava falando que criatividade é conectar pontinhos? Então, essa atividade aqui no Pinterest, ela foi proposta justamente para que vocês tenham possibilidade de conhecer coisas novas. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre essas atividades, belezinha? E passo também para vocês os contatos. E aqui a gente tem o Google Classroom da turma. Então, a gente tem aqui as videoconferências, a gente tem uma planilha de frequência que já eu mostro para vocês, e aqui tem o nosso fórum de apresentações, que é uma das primeiras atividades. E aqui em atividades, vocês vão ter esse slide que vocês estão vendo agora, o resumo das atividades avaliativas de AB1 e de AB2, material de leitura e as nossas atividades de frequência e as avaliativas. As avaliativas vocês só precisam estar atentos que elas estão divididas por turma. Aqui tem as da manhã, aqui tem as da tarde, com as datinhas aqui do lado, tudo direitinho. Mas quando chegar perto das avaliações, eu sempre dou uma retomada para ninguém ficar perdido. Ok? Pois então, as nossas plataformas de interação são essas que eu já apresentei para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvidas ou alguma coisa que vocês precisam falar comigo, meu e-mail está aqui, pode mandar que eu respondo, costumo responder com uma certa velocidade. E se vocês mandarem DM no 203 Digital, geralmente sou eu que respondo, porque eu sou mais viciada que os outros, mas a gente está sempre lá para responder. A presença dos momentos síncronos, eu não sei se já estava todo mundo aqui, ela se dá para você digitar seu nome aqui no chat, que ele fica gravado junto com a aula, e depois eu faço esse apanhado. E aí, como é que funciona a vida na faculdade? A gente tem atividades de frequência mínima. Vocês precisam estar presentes em 75% do tempo. Isso significa estar presente nos momentos síncronos, que se você não tiver, de fato, você vai levar falta, porque não tem como você recuperar isso, né? Mas a gente também tem atividades assíncronas. Então, os fóruns, as leituras, os formulários, eles contam frequência. Então, cuidado para não deixar de lado e perder. As atividades que são só de frequência, eu faço, vocês têm o prazo até o final da disciplina. O que é o ideal? Que você faça semana a semana. Mas a gente sabe que a vida não é o ideal, né? Então, vocês têm até o dia 30 de julho, por volta de 23 horas, meia-noite, para fazer as atividades de frequência de AB1 e depois até 10 de setembro para fazer as atividades de frequência AB2. Que atividades são essas, Dani? Esta pequena listinha. Repare que aqui, ó, tem a semana. Vocês veem meu mouse, né? Aí aqui a gente tem a semana que a atividade acontece, a frequência, as que estão em verde escuro são os momentos síncronos e as em verde clarinho são os momentos assíncronos. E aqui a gente vai ter o peso de cada atividade avaliativa. A gente tem 3 nesse bimestre. A gente tem do Pinterest, que eu já vou mostrar para vocês, a síntese da forma, que é as cidades imaginadas, tem peso 4, e o trio de composições tem peso 4, essas duas últimas são coletivas, são em grupo. E aí a gente vai ter essas outras atividades no segundo módulo. Dani, mas por que tem tão menos atividades no módulo 2? Porque tem uma carga de leitura maior. Lembra que eu falei que a gente ia trabalhar com algumas teorias? Então, tem uma demanda de leitura de vocês muito maior. Então, eu tirei a maioria das atividades assíncronas, deixei só as avaliativas, como vocês podem ver aqui. E aí,
vai ser o contrário. Dessa vez tem 2 atividades que são individuais, que é uma resenha crítica e um quiz a respeito das proposições teóricas que a gente vai estudar, e tem uma atividade coletiva, que é o cartaz de cinema. Lembrando que antes das datas finais dessas atividades, eu retomo com vocês esses detalhes. Eu sei como são alunos e eu sei que vocês têm várias disciplinas, então eu criei uma alternativa para a gente acompanhar essas atividades. Eu criei uma planilha de frequência que está online e você, com seu e-mail institucional, você pode acessar. Essa planilha de frequência, você consegue o link dela aqui no Classroom e ela é esta bonitinha aqui. Vocês vão ver que já está mostrando da turma. Vocês estão marcadinhos de vermelho e o pessoal da turma da tarde está marcadinho de azul. Então, como é que funciona? Por exemplo, a Adriele, essa semana, ela já fez todas as atividades dela. Ela participou da videoconferência, ela fez o formulário de apresentação que está lá no Classroom para vocês olharem, ela foi no fórum de apresentação e ela já se conectou na pasta do Pinterest. Então, ela está com verdinho em tudo. Então, por exemplo, se ela não tivesse assistido o nosso encontro síncrono, estaria aqui de vermelho, sem esse 2zinho aí no caso. E aí, por exemplo, já estamos na semana 2, e aí você não participou do fórum de apresentação, mas é uma coisa que você ainda pode fazer até o dia 30, então vai estar de amarelo. É tipo assim, amigo, tu tá atrasado, mas ainda dá tempo de fazer. Então, as atividades que você não tiver mais prazo, elas vão aparecer nessa planilha de vermelho, e as que você ainda tem prazo vão estar de amarelo. E aí, se você correr aqui, ó, você tem a sua quantidade de faltas. A gente tem 25 aulas nesse primeiro módulo. À medida que você vai fazendo as atividades aqui, vai diminuindo as suas faltas aqui. Você tem direito a 25% de falta no bimestre inteiro. Então, eu criei essa tabela que pelo menos você está consciente de tudo que você tem que entregar e das datas que você tem para fazer. Aqui só vem falta, não vem nota. As notas, elas vão num processo um pouquinho mais sigiloso para vocês não ficarem, não ficarem acanhados. Beleza? Tá quase acabando, eu juro, gente. Aí, além dessa planilha que vocês vão acompanhar, aqui tem um encurtador, se vocês preferirem anotar, mas tem o link lá no Classroom para vocês clicarem. E aí a gente vai começar aquele processinho gostoso de apresentação que a gente faz. Eu sei que nem todo mundo está afim, então vou deixar para vocês nesses slides, tem algumas referências que eu usei na aula de hoje e algumas referências da disciplina. Aquilo que a gente tiver de leitura obrigatória vai estar disponível no Classroom, mas como a gente tem um limite de direitos autorais, eu não posso escanear um livro inteiro e colocar lá para vocês. Então, a gente tem algumas partes. Essa aqui é a nossa bibliografia, boa parte está lá, algumas outras coisas a gente vai ficar meio sem acesso, e aí a gente pode tentar recuperar esse tempo perdido quando a gente voltar para o presencial. Os livros têm na biblioteca, então vocês podem fazer essas leituras. E essa semana, o que é que vocês têm de obrigação? O status inicial de aprendizagem e o fórum de apresentação. O status é um formulário do Google que você vai dizer para aquelas perguntinhas, a ideia é que você diga como é que você se sente em relação aos conteúdos da disciplina. Então, qual a experiência que você tem em processos compositivos? Não tem certo e errado, não é uma avaliação. É para você marcar o seu status. Por quê? Quando acabar a disciplina, você tem o status final de aprendizagem. E aí você consegue perceber quais foram os avanços que você fez e quais foram as áreas que ficaram do mesmo jeito, que talvez você tenha que exercitar a partir de outra premissa, tá? E aí a gente tem a adesão ao Pinterest. Aí eu vou mostrar para vocês agora as nossas avaliações de AB1. Bom, as nossas avaliações de AB1 são daquele conteúdo programático que eu já mostrei para vocês. Esse slide está lá no Moodle. A gente tem as atividades de frequência, que vocês têm que ter um mínimo de 75%, e a listinha dessas atividades, e a planilha de frequência para vocês acompanharem. E aí, fazendo de conta que vocês nunca tiveram nenhuma avaliação no FAO, explica como é que funciona a composição de notas. A gente tem 2 ABs. Na nossa disciplina, a média B1 é formada por 3 trabalhos e a média a B2 é formada por 3 trabalhos, mas é uma média que é o que vai para o sistema no comecinho de agosto, finzinho de julho e depois no final. A B1 e a B2, somadas, feita uma média aritmética simples, se ela for acima de 7, você já está aprovado. Lindo, maravilhoso, estou de férias. Se ela for inferior a 7, você tem direito ao que a gente chama de reavaliação. Como é que essa reavaliação funciona? Ela vai substituir a sua menor nota. Então, você tem lá sua
a B1 ou a B2 abaixo de 7, você vai fazer uma reavaliação e ela vai substituir sua nota menor. Dani, mas se eu fizer a reavaliação e tirar a nota menor ainda, fica a nota maior. Substituiu essa nota, a gente tem uma nova média, que se for acima de 7, você está aprovado, mas se for entre 5 e 7, você tem que fazer uma prova final, e essa prova final você tem um novo cálculo, onde a sua média final reavaliada vale 60%, e a nota da prova final vale 40%. Esta média final, ela tem que ser acima de 5,5. Então, a gente tem todas essas chances dentro da UFAL, a B1 e a B2, se for abaixo de 7, reavaliação, se ainda assim for abaixo de 7, mas for acima de 5, você tem uma prova final, que aí depois, numa média que é ponderada, você tem que ter média final 5,5. Dani, mas eu tenho média acima de 7, porque eu tirei 10 na B1, mas eu tirei 4,5 na B2. Eu posso fazer reavaliação? Sim, você pode, é um direito seu. Você não precisa, porque você já tem média acima de 7, você já está aprovado. Mas se você quiser, se você for fominha de notas, entendeu? Tá tudo certo. Aí, o que acontece? O que a gente vai ter de atividade avaliativa? A primeira é participar da atividade 25 Pins no Pinterest. Para quem não conhece, o Pinterest é uma rede social que ela funciona como um mural que você vai pinando. Pin em inglês é aquela taxinha, sabe? Você vai pinando imagens. Então, o objetivo é que todos vocês acessem essa pasta do Pinterest e aí a gente vai fazer uma coleção de imagens. Se todo mundo da turma entrar aqui e a gente fizer esse muralzinho, a gente vai ter mais de 1.000 imagens. O objetivo é vocês trazerem para cá diversas expressões de design, de arte, de composição visual. Aqui a gente já tem contribuição dos colegas de design de ambientes, de design de objetos, de peças creio que de artesanato ou de arte, não tenho muito como ter certeza em que campo estamos. Essa daqui é só para fazer graça, eu espero, mas é legal. Aí a gente tem objetos diferentes, tem algumas coisas de design gráfico, estão vendo? Isso tudo aqui são contribuições da galera. Aí, como é que funciona? Eu tenho um tutorialzinho, cadê? Aqui, eu tenho um tutorial de como fazer. Você vai fazer o seu login, que pode ser pelo Facebook ou pela sua conta do Gmail, vai pesquisar aqui os 25 pins e nos encontrar, ou vamos ser muito mais espertos. A gente vem aqui nos colaboradores. Cadê? É porque não é nessa página, é na outra. Eu vou copiar o convite para vocês, eu vou colocar no chat. Convidar colaboradores. É que eu estou em outra tela, tá, gente? Eu estou narrando, mas eu estou em outra tela. Vou jogar no chat para vocês agora. Aqui no chat, eu acabei de colocar para vocês o link do Pinterest. É só clicar e aí você passa a integrar a nossa pastinha e você precisa, daqui até 30 de setembro, fazer 25 composições. Quando eu falo que são composições, a ideia é que sejam inéditas dentro da pasta, entendeu? Não precisam ser produções suas, mas elas podem ser composições que elas estão para a gente ir trocando. Nenhum colega tem que ter colocado nessa nossa coleçãozinha aqui. Por enquanto tem pouco. Quanto mais você demora para entrar, mais coisa tem, menores são as chances de você trazer algo novo para nós, entendeu? Aí já vi que o André acabou de entrar. Os pop-ups aparecem para vocês no compartilhamento de tela? Não, né? Aparecem só para mim. Então a gente já tem um monte de gente entrando. Bom, essa é a nossa primeira avaliação, é a que é mais longa. Aí, a gente vai ter uma outra atividade chamada Cidades Imaginadas. Nessa, a gente tem, que vai ser desenvolvida em grupos de até 3 pessoas, a gente tem 3 cidades, Helsinki, Havana e Brasília. E aí vocês vão desenvolver uma composição onde apareça o nome da cidade, que quando eu olho para a composição, ela me remeta à ideia que se tem do lugar. E aí, calma, vai ter metodologia, vai ter proposição para a gente fazer, vai ser melhor explicada mais adiante. A turma de vocês vai entregar isso dia 22 de julho. E aí a gente tem uma terceira avaliação, que é um trio de composição, também feito em grupo, onde vocês vão criar 3 composições do mesmo conteúdo. E aqui a gente tem algumas regrinhas que depois eu repasso com vocês de cada uma composição, tipo assim, eu delimito para vocês como é que tem que ser construída.
as regras para construção, e um poema do autor alagoano Ledo Livro, que está no livro Rumor da Noite, que chama Escavadeiro. Então, vocês vão usar este texto e essas informações e vão criar 3 composições. E aí, os pins têm peso 2, cidades imaginadas peso 4 e o trio de composições peso 4. Isso são as nossas atividades avaliativas, que depois eu vou retomando com vocês mais adiante, de como vai ser esse processo. Eu vou aproveitar para colocar aqui no chat para vocês o canalzinho do LED, para vocês acessarem, se vocês assinarem, é lá que vão estar as nossas aulas. E também estou colocando para vocês no chat o link da 203. Marcos, eu não gerencio o grupo de WhatsApp, por motivos de eu não tenho controle. Se eu entrar no grupo de WhatsApp de vocês, eu vou estar mandando mensagem para vocês 3 horas da manhã e, né, limites. Não sei se a turma tem. Então, vocês podem fazer. Eu não participo do grupo, porque eu acho que os alunos têm que ter um ambiente livre de professor para poder falar mal de mim à vontade, sem constrangimentos. Lembrando sempre que prints existem e os prints não mentem. Mas se alguém tiver o link, manda aí no grupo para o pessoal aderir. Que aí vocês vão trocando notícias. O nosso link de Momentos Síncronos é fixo, vai continuar lá no Classroom. Vocês vão ver na nossa planilha de frequência que vai ter sempre uma datazinha em vermelho logo abaixo do título, mostrando qual foi a última vez que... Maicon, você vai falar mal de mim, pode ter certeza, ninguém escapa de falar mal de mim, mas eu agradeço a sua primeira impressão. Mas não se preocupe, uma hora você vai falar mal de mim, eu acho extremamente saudável. Unanimidades nunca são legais. Não tem listinha de material, algo assim, porque a gente vai trabalhar com o que você tiver, a expressão gráfica é tua. Então, como a gente não orienta, né, a ser por uma técnica ou outra especificamente, fica o que você ficar mais à vontade. Lembrando que se você não domina técnica nenhuma e você não sabe nada, peça socorro. Uma outra informação que é muito importante para vocês. Eu aprendi muito cedo que existem 2 tipos de relações que a gente vai ter na vida. A gente tem a relação profissional e a gente tem a relação amadora. Um profissional, ele sempre está falando, não vai dar, porque ele já planejou, ele já entende a sua situação e ele fala que não vai dar para fazer uma entrega, para assumir um trabalho, para uma coisa ou outra. E o amador, ele fala que não deu. Com não vai dar, eu consigo lidar, eu consigo ajudar. Com não deu, eu não consigo agir, porque eu ainda não tenho máquina do tempo, embora eu já esteja sempre vigiando o eBay e o Mercado Livre, porque uma hora vão vender uma máquina do tempo e eu vou estar lá para comprar. Então, se você tem algum problema com a disciplina, você está enfrentando alguma dificuldade de conexão, de acesso, me manda um e-mail, me manda uma DM, que se eu puder eu te ajudo, a gente pensa numa estratégia, porque assim, o que eu consigo resolver da sua vida? O âmbito da disciplina. Né? Queria ter formação em psicologia para ajudar em outros campos, queria muito, mas infelizmente não tem. Então eu consigo resolver e te ajudar a pensar em estratégias para resolver problemas relativos à disciplina. Mas eu só consigo resolver esses problemas antes do prazo final. Então, se você tiver qualquer questão que você não vai conseguir fazer alguma coisa, fala comigo antes a gente pensar numa estratégia para resolver. Esse é o ponto 1. Vão existir coisas na vida de vocês, na vida, em momentos, ainda mais no momento de pandemia, que vocês não vão se sentir confortáveis para conversar com um professor, para expor para um estranho, qualquer coisa assim, e é super normal. Se você se ver numa situação dessa, onde você tem um problema dentro da disciplina, mas que, tipo assim, você tem um problema na vida, que afetou seu desempenho na disciplina, e que você não quer me falar desse problema, eu também consigo lidar muito bem com proposição de solução. Sei lá, a gente já chegar lá no final de agosto, você já estourou todas as suas faltas. Porque você está sem grana, porque você teve um problema de qualquer coisa que você não quer me contar e você não pode me contar. Você pode me propor uma solução. Me manda um e-mail. Professora, estourei as faltas de disciplina porque eu tive uma série de problemas pessoais e gostaria de propor para fazer a atividade X para compensar as faltas. Diante desse e-mail, eu consigo te dizer, boa ideia, podemos fazer desse jeito. Olha, isso que você propôs, pela quantidade de faltas que você tem, é muito pouco, então por que além disso, eu consigo negociar? Então, se você se sentir à vontade, você pode jogar os seus problemas para a gente pensar numa estratégia para resolver. Se você não sentir à vontade, você pode jogar uma proposta de solução para resolver questões relativas à disciplina e a gente consegue conversar. Qualquer coisa que você consiga fazer antes dos prazos finais, a gente consegue pensar em estratégias. Então, usem esses meios de comunicação, tá? Não esperem para o último minuto, porque no último minuto é muito mais difícil de resolver as coisas.
E lembrem-se, 7 passa e direto. Então, se você sentir que a sua praia não é essa disciplina, se esforce, porque assim você não tem que repetir disciplina. E isso para todas as disciplinas da faculdade. Vão ter disciplinas e pessoas que você vai amar, vão ter disciplinas e pessoas que você vai detestar. As que você detesta, se esforce o dobro para passar por isso uma vez só. É o recado, é o ensinamento que eu deixo para vocês nesse primeiro dia de aula. Ninguém é obrigado a nada, então se esforce para não ser obrigado a fazer uma coisa 2 vezes. Vocês já viram que eu falo bastante e que eu sou meio irônica e que faço brincadeiras o tempo todo. Podem me mandar parar. Não xingando a mãe, eu estou aceitando qualquer contribuição. Se for brincar comigo, saiba que tem troco. Então, brinca, mas sabendo que vai receber. E pode brincar comigo à vontade. Muito difícil me ofender. Mas muito difícil mesmo. Acho que realmente só coisas que envolvem mães e cachorros me ofenderiam e... isso provavelmente eu vou cortar do YouTube, tá? Então, de conteúdo da disciplina, é isso. Aí agora eu vou passar para aquele momento maravilhoso de reunião do AA, onde você diz seu nome e você fala. Eu vou interromper a gravação.